Primeiro quero aqui dizer de quão felizes estamos pela boa notícia que hoje os médicos que acompanham o tratamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva informaram que ele que foi superar inteiramente o câncer que o havia cometido e do câncer, portanto, ele está sarado, e isso para nós todos brasileiros e em especial do Partido dos Trabalhadores, que o admiramos tanto e o temos como uma pessoa tão querida, é uma notícia muito importante para a Marisa, para todos os seus filhos. Senhora Presidenta, eu aqui quero registrar a carta que estou encaminhando para os prezados Manmohan Singh, primeiro-ministro da Índia, senhora Dilma Rousseff, presidente do Brasil, senhor Dmitry Medvedev, presidente da Rússia, senhor Hu Jintao, presidente da China, Jacob Zuma, presidente da África do Sul, nos seguintes termos: um dos cofundadores da Rede Mundial da Renda Básica, BIAN, Basic Income Earth Network, e atualmente co-presidente de honra da BIAN, professor Guy Stenning, que está em Nova Delhi hoje, acompanhando a experiência piloto local da garantia de uma renda em vilas e regiões indianas, escreveu um artigo aqui anexo para ressaltar a importância da reunião de alto nível dos chefes de Estado dos BRICS. Nós, membros da BIAN, que faremos nosso 16º Congresso Internacional em Munique, na Alemanha, de 14 a 16 de dezembro próximo, consideramos muito importante o desenvolvimento que os países do BRICS estão levando a termo, combinando crescimento e sustentabilidade com justiça social e erradicação da pobreza absoluta. Estamos prontos para contribuir por meio de nossos estudos e pesquisas para a concretização desses objetivos. É importante ressaltar que, além destas experiências locais na Índia, há outras que têm se desenvolvido. Obviamente, muito importante é a experiência pioneira que se deu no Alasca com a instituição do Fundo Permanente do Alasca e o fato de, por 29 anos, distribuírem um dividendo igual para todos os seus habitantes, que resultou no Alasca se tornar o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos, mas também experiências como a da vila de Otivero, na Namíbia, onde 1.000 pessoas há 3 anos vêm recebendo o equivalente a algo como $100 da Namíbia ou R$23 por mês, todos os seus 1.000 habitantes, assim como também uma experiência que está por se iniciar no Brasil, no município de Santo Antônio do Pinhal, onde moram 6.600 habitantes aproximadamente. Muito bem, aqui está o artigo que Guy Stenning escreveu especialmente para os líderes dos BRICS. BRICS deveria avaliar as transferências de renda, diz o professor Guy Stenning, da Universidade de Bath, um dos cofundadores da BIAN e que foi co-chair e hoje é co-presidente de honra da BIAN. A cúpula dos chefes de Estado do BRICS em Nova Delhi, esta semana, mostra-se como uma excelente oportunidade para lançar algumas iniciativas conjuntas que contribuiriam na promoção dos objetivos da reunião, segurança e estabilidade. Entre elas, destaca-se uma que poderia ser facilmente definida:
os líderes da Índia, Brasil, China, Rússia e África do Sul enfrentam um desafio comum gerado pelo fato de o seu crescimento econômico estar deixando um grande número de pessoas que definham na extrema pobreza e insegurança econômica. Cada país adotou abordagens muito diferentes. Sem dúvida, o Brasil tem se saído melhor. Seria aconselhável que a Índia, China, Rússia e África do Sul aprendessem com as lições decorrentes da experiência brasileira. Para lidar com a pobreza, a Índia dependia fortemente de subsídios extremamente caros, principalmente através do sistema de distribuição pública, Public Distribution System. A maioria dos recursos destinados a esse programa se perde. Quase 3/4 do PDS nunca chegam aos pobres. Nas últimas décadas, a desigualdade tem piorado tanto na Índia como na China e na África do Sul. Na China, a parcela da renda nacional que vai para o capital aumentou em 20 pontos percentuais em pouco mais de 2 décadas. A liderança chinesa está profundamente preocupada com a pobreza persistente que ameaça a sustentabilidade de seu modelo de crescimento e que se manifesta cada vez mais por meio de protestos sociais. A África do Sul também se saiu mal com um fraco crescimento econômico, combinado com a persistência da pobreza elevada, o desemprego cronicamente elevado e a desigualdade chocante. Por outro lado, o Brasil, sob o comando do presidente Lula, transformou o seu sistema de proteção social, apoiando-se extensivamente em transferência de renda, notadamente no seu programa Bolsa Família, que desde sua introdução em 2003, atingiu mais de 1/4 de todos os brasileiros, ou mais de 50 milhões de pessoas. Nesse período, a pobreza diminuiu, a desigualdade de renda caiu consideravelmente, o crescimento econômico aumentou, embora tenha diminuído em outros países da BRICS, bem como na área do G20 em geral, e o desemprego caiu ao seu mais baixo nível, e as mulheres e as crianças têm mostrado um bom desempenho. As transferências de renda têm sido aclamadas como a principal razão para esses sucessos. A presidenta Dilma Rousseff está empenhada em continuar nesse caminho. Há, inclusive, legislação que obriga o governo a introduzir uma renda básica para todos na medida em que as condições econômicas permitam. O Bolsa Família é um programa de transferência condicional de renda que proporciona pagamentos mensais a crianças que frequentem regularmente a escola e estejam com seus exames médicos em dia. Na prática, essas condicionalidades se tornaram compromissos de corresponsabilidade, obrigando as agências locais a proporcionarem melhores instalações, tanto quanto mecanismos de fiscalização. Enquanto isso, a Índia tem movido lentamente para uma fase onde a Comissão de Planejamento e outros estão mais abertos ao uso das transferências de renda. Lamentavelmente, as críticas polêmicas têm atravancado os debates. As transferências de renda não regulam outros sistemas, tais como projetos de trabalho, como MGNEGS na Índia. Também não significa que o governo deva reverter o seu desenvolvimento de serviços sociais. No momento, vários programas de transferência de renda experimentais estão em andamento em vários estados. Eles têm sido feitos principalmente por organismos não governamentais, como a SEWA, e as lições aprendidas são, em sua maioria, positivas. Entretanto, as autoridades indianas e seus colegas na China, Rússia e África do Sul deveriam organizar uma avaliação conjunta do projeto de transferência de renda com base na experiência do Brasil e dos outros países latino-americanos. A questão das transferências de renda está intimamente relacionada com outro tema agendado para discussão, as iniciativas financeiras. As transferências de renda estão ligadas à necessidade de inclusão financeira, um imperativo que concerne a todos os 5 países, a menos que os pobres, o precariado emergente e toda a população rural sejam habilitados a fazer parte da economia monetária. Sua situação continuará a deteriorar. Sobre isso, as lições devem ser aprendidas por todos os
por todos os países BRICS, e aqui a Índia tem experiência recente encorajadora para compartilhar. Guy Stenning é professor de Segurança Econômica na Universidade de Bath, na Inglaterra, foi diretor de Relações de Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, é o autor do livro Cash Transfers na Índia, ou Transferência de Renda na Índia, uma revisão uma análise das questões, um trabalho publicado recentemente pela Unicef, em Nova Delhi, e também autor do seu novo livro, The New Precariat. Muito obrigado, senhora presidente.